noite, terça-feira, eu aqui, Mari Rosa, entrevistando duas mulheres incríveis, junto com o Henrico. Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. A gente está aqui com a Camila Garofalo e a Bina Zanetti de convidadas hoje para esse Passagem de Som, terceira edição. E a gente, bom, primeira coisa que a gente queria é que elas se apresentassem aqui, mostrassem um pouco do trabalho delas. Vamos ouvir. Camila, com você. E aí, galera, tudo bem? Bom, eu sou Camila Garofalo, faço parte de um projeto artístico chamado Gali, também tenho uma agência de mulheres na música chamado Sela. A gente trabalha em todas as etapas da cadeia produtiva da música, então a gente trabalha com artistas, mas também com produtoras, iluminadoras, assessoras. A gente tem um braço digital que a gente gera conteúdo também, que é o mulhernamusica.com.br, e fica aí, né, esses diversos outros braços, não só no sentido digital, mas também de produção de eventos, né? Acho que tem diversas coisas que a gente vai ainda falar sobre isso, mas basicamente é isso. Tem uma agência de música e um projeto artístico. Massa. Bina? Olá, boa noite. É boa noite? Boa noite! Boa noite. Já é boa noite. Já é boa noite. Meu nome é Bina Zanetti, eu sou produtora cultural daqui de Curitiba e trabalho há 20 anos no mercado cultural. Há uns 12 anos sou especializada em coordenação geral de festivais, gestão de festivais, nas mais diferentes áreas de direção geral mesmo, a parte técnica, né? Então, já fiz parte de muitos festivais e faço parte de vários festivais, vou elencar alguns. Fiz direção durante 8 anos do Psicodália, que agora está em pausa. Faço coordenação do Rock in Rio, de logística do Palco Sunset, faço direção de palco do Se Rasgam, de um dos palcos do Se Rasgam, faço muitos shows em Curitiba, festival de teatro, Curitiba Jazz Festival. Hoje eu integro a equipe de 7 festivais. Olha só, multifuncional. Pouca coisa. Basicamente é isso, assim. Sou uma pessoa que vive de cultura. Maravilha, é um prazer receber vocês aqui no Passagem de Som. A gente está aqui hoje para tratar de mulher na música e vamos fazer uma discussão ampla sobre isso. As duas convidadas estão muito inteiradas sobre o assunto, né? Estão vivendo há um bom tempo sobre isso, fazem parte, foram escolhidas a dedo. Então, para a gente começar esse bate-papo, a gente queria primeiro saber se vocês reconhecem que está acontecendo de fato uma mudança nesse cenário. Primeiro, reconhecer que existe um problema, né? Que a gente tem sempre muitos homens que estão à frente de toda essa questão da música, tanto em cima dos palcos quanto atrás deles. E vocês reconhecem que agora as pessoas estão acordando um pouco para perceber que isso é um problema e que a gente precisa ter essas referências femininas. Vocês acham que está havendo alguma mudança? Vocês acham... E a que se deve essa mudança, né? Se ela está acontecendo? Bina, por favor. Eu acho que sim, há uma mudança crescente nos últimos anos, assim, mas não vejo como um processo assim, a massa acordou, não. Eu acho que o que está acontecendo é um processo de educação mesmo, entre as pessoas que trabalham no meio, e ainda a gente consegue as coisas meio na imposição, assim, ainda não vejo como um processo natural. Eu, enquanto diversas áreas que eu coordeno, assim, e isso há muitos anos, minhas equipes majoritariamente são de mulheres. Tem essa questão social na coisa, assim, mas tem também um lance de modus operandi, assim, para mim. No meu caso, assim, eu funciono bem com equipes femininas, assim, tem isso também. Mas em relação ao
a diversas áreas de festivais, eu já vejo que a gente já tem uma crescente maior dentro das áreas, principalmente de produção. Produção, você tem muita mulher há muito tempo já, há muito tempo, né? Eu sei que tem estatísticas que mostram o contrário, assim, mas em relação à produção cultural, você já tem aqui no Brasil uma porcentagem significativa de mulheres à frente de projetos culturais, né? Indo para o palco, por exemplo, né, que aí você vê a parte técnica ainda, ela é muito, principalmente na parte técnica, ainda tem uma defasagem, assim. E mesmo quando quem tem esse interesse de estar trabalhando em algo mais equalitário, assim, tem dificuldade. Tem algumas áreas que eu, por exemplo, trabalhando há muito tempo, ainda tenho dificuldade de encontrar profissionais femininas, assim. Mas eu acho que o processo está na educação mesmo. Eu acredito muito em micropolítica. Então, acho que o meu entorno, eu faço essa transformação no entorno, gero consciência nas pessoas que estão no entorno, elas vão fazendo. Né? E quando não vem dessa forma mais de consciência, a gente vem com imposição. Então, às vezes, a gente entra meio pesado, cobrando mesmo posição de que, assim, você não está tendo consciência disso, então estou aqui para lhe lembrar. Assim. Mas acho que é um processo em relação comigo, assim, que acontece há pouco tempo, de eu chegar impondo, sabe? Porque antes você também tem um pouco de receio, né? Sim. Enfim, a sociedade é majoritariamente machista, né? Inclusive as mulheres. Então, eu acho que a gente está num processo de desconstruir esses espaços, e cultura é um espaço mais gritante ainda, né? Porra. Enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que o ponto está na educação. Mas não acho que é algo que brotou, assim, uma consciência, sabe? Sim. Às vezes eu acho que é através da imposição mesmo que as pessoas começam a pensar sobre. Totalmente. De fato. Eu queria aproveitar já falar com a Camila, dar o gancho aí pra Sela, que a Camila é a artista mais workaholic que eu conheço. Ela faz tudo. Esses dias ela tava até editando. Agora falando da Camila empreendedora, né? Que idealizou a Sela. A partir dessa necessidade, qual que foi o clique de ideia que você teve para construir a Sela, Cá? Eu acho que foi do autofazer mesmo, né? Da autogestão. Começou por tratar da minha própria carreira, né? Comecei a organizar o que tinha que ser organizado. Na verdade, as coisas foram aparecendo, eu fui lidando, até que um dia me falaram assim, o que dá dinheiro em ser artista é vender show no Sesc. Alguém me deu esse conselho. Aí eu falei assim, nossa, então eu vou virar especialista nisso. Aí eu fiquei, né, ligando, fazia planilha, colocava lá o status de como os programadores tinham me tratado. Foi simpático. Agora não foi tão simpático. Tipo, eu anotava, tipo, coisas... Era muito metódica, né? E não vendia. É super difícil vender Sesc, né? Sim. Até que um dia, até falei, foi com o programador, com o Gil, que é lá do Sesc Bauru. Encontrei ele agora lá no Sesc Sorocaba. Falei, Gil, você lembra que eu te liguei chorando? Eu chorei pra ele. Falei, meu pai é padeiro, pelo amor de Deus, compra meu show. Aí ele falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, vamos comprar esse show, vamos fazer esse show. E aí depois que eu fiz esse Sesc, aí tipo, rolou... Aí começou a rolar vários Sescs, assim, e a partir você ficou rica? Disso, ficou rica de Sesc? Foi um bom... Ixi, deu uma travadinha. Travou a Camila. Ixi. 15. Alô? Cami? Alô? Oi. Peraí. Depois a gente corta essa parte, não tem problema. Mas pode voltar aí. Vamos voltar, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Aí foi isso, aí aconteceu que um monte de cantoras e compositoras começou a se aproximar de mim para perguntar como que eu estava fazendo isso e tal. Enfim, começou uma consultoria informal. Aí a gente gravou um clipe chamado Camarim, com algumas dessas cantoras, Luísa Lian, a Laia, a Tica.
a Nina Oliveira e a Lara Alfranc. E aí começou um movimento meio que já era 2016 isso. Até que falei, tá rolando alguma coisa aqui, será que é um selo, né? E aí virou Sela, né? Sela, que é esse selo para mulheres, ou também essa ideia de ser ela, de se colocar no lugar da outra. E aí, a partir dessas consultorias informais, a gente fez produção de eventos, veio o site Mulher na Música, onde a gente cria esse conteúdo também. Veio essa ideia de cobertura dos festivais, né, nas redes sociais. Veio essa ideia de articulação entre outras mulheres também, não só cantoras, né? Então eu comecei, na época, eu fiquei muito amiga da Flora Miguel, ela começou a fazer assessoria de imprensa, a gente fez o Festival Sela, depois veio a Mostra Sela, e a coisa começou a acontecer como uma articuladora mesmo, né? Uhum. Então a gente está aí atuando em diversas frentes. A gente é um veículo, já que a gente tem esse site, já que a gente produz esse conteúdo audiovisual no YouTube, no IGTV, em todas as redes. A gente também oferece serviços. Na verdade, eu gosto de falar que a gente não trabalha com música, a gente trabalha em inovação de formato dentro da música, assim. Incrível. O mercado é muito amplo, né? Tem muitas possibilidades dentro da música, né? É um universo muito vasto. E tem muita mulher trabalhando, como a Bina disse aí, em diversas áreas. Acredito que nas áreas técnicas ainda não tanto, porque tem aquele estigma, né? De que... É coisa de macho. De que é coisa de macho, exatamente. Uhum. Até para ser instrumentista, a gente entrevistou a Lucinha a gente até vai falar sobre isso, né? No Psicodália, e ela fala assim, nossa, mulher tem muito menos ego para tocar guitarra. Porque eu tenho um sobrinho de 3 anos que ele pega uma violinha de brinquedo e todo mundo fica, nossa, foda, nossa, que maravilhoso, que rockstar, né? Fica todo mundo instigando, assim. Ninguém faz isso com uma menina. Mas assim. é porque é estrutural. A cultura machista, ela é estrutural. Sim, sim. Nas meninas e nos meninos. Isso aí é... Exato. E acho que eu tenho um menino em casa. Você tem um filhote, Eu tenho um filho em casa. A estrutura dele é completamente, muito mais feminista e é estrutural. É estrutural, certamente. Quando você vê, você tá tendo que... Mas da onde que vem esse pensamento dessa criança, meu Deus, socorro? Então, a gente vê que isso tudo, assim, esse jeito de pensar, assim, ainda tá... perceber que tem esses problemas, né? Perceber que tem esses problemas enraizados ainda são uma coisa um pouco seleta, né? Para algumas pessoas, exato. Né? Não tá chegando no grande público. Então, a gente pode, de certa forma, dizer que existe, assim, que dentro da nossa bolha dos festivais, assim, do Psicodália, do Forró da Lua Cheia, dentro dessa bolha a gente acaba se inspirando, porque a gente está vendo que esse movimento está acontecendo, então a gente acaba se inspirando, tomando algumas decisões nesse sentido, ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando para isso, né? E aí, bom, a gente tem essa bolha que ela existe, inclusive tem alguns dados que eu queria citar aqui, que são de uma pesquisa do Spotify com a iniciativa de inclusão Annenberg, que eles falam que no mundo, esses dados são mundiais, né? O Spotify pegou da plataforma deles Mundo, né? No mundo, são 12% de compositoras, entre todos os compositores que tem, são 12% apenas compositoras. Profissionais de áudio, que a gente estava falando da parte técnica, são 5%. Produtores, 2% são tá produtoras. Falando de produtor musical, né? Produtores musicais, exato. Produtores musicais são 2%. Tá tudo ligado ao Spotify isso, né? Eles pegam com os dados deles. E nos últimos 6 anos... Em cima de quem tem cadastro? Desculpa. Em cima daqueles que se colocam... Que colocam à disposição o material deles. E... Esses dados foi desse último projeto, Escuta as Mina? Sim, exato, exatamente. Eles divulgaram, inclusive. E dos últimos 6 anos agora, só 10% dos indicados ao Grammy são mulheres. Então, e a gente tem muita artista nova surgindo, né? A gente tem nova e velha também que já tá fazendo história e muita coisa muito boa. E 10% é um número muito baixo. 14% dos associados da União Brasileira de Compositores são mulheres apenas. Os outros 86% são homens também. Então são números que mostram que é meio que um problema estrutural, né? Não adianta a gente só chegar e querer cobrar para os festivais
online com 50%, 50%, sendo que toda a nossa sociedade vive numa estrutura completamente diferente e desigual. Então eu queria ver com vocês como que essa nossa bolha, que está reconhecendo esse tipo de problema, que está reconhecendo que a gente precisa avançar para algum ponto, como essa nossa bolha consegue passar essas informações para fora e consegue incentivar as pessoas de fora dessa bolha a poderem transformar essa realidade. O que a gente pode fazer para poder convidar mais gente para ver esse outro lado? Eu já tinha, né, falado agora um pouquinho, assim, que eu acredito muito em micropolítica, mesmo. Acho que a gente precisa estudar. Acho que isso eu tenho muitos amigos programadores, converso com muita gente sobre o festival, assim. Eu acho que falta um pouco de estudo na gente, sabe? Porque assim, as estatísticas estão aí, isso é super importante, é uma base, né? Mas é uma base dentro de uma plataforma onde, se você for ver a porcentagem de pessoas que estudam música, que trabalham com música no mundo, o Spotify, ele é hoje a plataforma. Eu só escuto música basicamente pelo Spotify. Sim. Mas eu não sou parâmetro. Então, eu acho que falta um pouco de pesquisa, de estudo entre os programadores. Porque tem muita mulher. Tem muita mulher em todas as áreas. Muita mulher. Muita mulher mesmo. Eu acho que tem uma coisa, assim, a gente está muito acostumado a trabalhar com a tendência, né? Falando agora no geral, assim, né? E eu entendo e tenho experiência para dizer, inclusive, porque faço festivais que são bancados só pelo valor da bilheteria. Você precisa trabalhar com o que vende ingresso. Isso não tem como fugir. Independente se é mulher ou homem, você precisa vender bilhete. Perfeito. Né? Mas aí tem aquele argumento de, tem... tipo assim, né? Mas só tem nome de homem que vende os ingressos, não, né? Mas aí é que tá. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Total. Isso é só isso. Total. E outra, falta de como que eu posso dizer? De um pouquinho de ousadia. Porque hoje em dia as pessoas buscam em festivais experiência. As pessoas não buscam em festivais somente line-up. Tem que se entender isso. E falando de massa ou não massa, eu trabalho no maior festival do mundo. Rock in Rio é o melhor festival do mundo. As pessoas compram, é o maior festival do mundo mesmo, em relação a público, a tamanho. Certamente. As pessoas compram uma experiência, as pessoas compram o ingresso antes de abrir o line-up. Sim. O festival tem que se bancar, né? Tem que também botar a banca. Exatamente. E falar, vai ser massa, o Psicodália é a nossa, mesma da coisa. hora. O Psicodália é uma experiência aí de muitos anos que eu tive e a mesma coisa. Bancar uma ideia, bancar um conceito. Perfeito. A gente sabe que você vai trabalhar um ano, não vai dar boa, vai dar 2, vai dar boa, daqui a pouco dá boa, dá mais ou menos, e aí vai virando. E isso é fazer política, né? Exatamente, micropolítica. Para mim, eu acredito nesse caminho e todos os festivais que eu trabalho estão muito aliados com isso, inclusive o Rock in Rio. A nossa equipe do Sunset, cara, atrás do palco só tinha mulher trabalhando. Na frente ainda você tem, né? Existe um esforço de curadoria e eu sou muito próxima do Zé, trabalho junto com ele, vejo que existe esse pensamento. Sim. Né? Eu acho que você fez um comentário que eu achei interessante. Porque, né, é simples falar, poxa, tem que colocar no mínimo 50-50, sendo que na sociedade estruturalmente não é assim que funciona. Eu realmente concordo contigo, mas acho que 30% é o mínimo. Sabe? É o mínimo do mínimo. Isso já virou lei em alguns lugares. Sim, perfeitamente. Países que isso virou lei. Tem que pensar nisso, sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Vou fazer um festival em dezembro e a gente estava selecionando, é um festival de jazz, a gente estava fazendo a seleção, eu faço parte da curadoria também, a gente estava fazendo a seleção dentro dos trabalhos que tem a ver com o conceito de jazz. Quando a gente viu, cara, tinha uma mulher no line-up. De 10. Nossa. 10%. De 10, e eu tava junto. Eu falei, gente, não dá. Não vai rolar. Eu não vou assinar. A gente vai ter que mudar a atração. A gente foi lá, mudou. A gente tá com 4 mulheres agora, 6 homens. E eu tô dando esse exemplo. Esse exemplo foi um exemplo, assim, de alguém se ligou, no caso eu, e os meninos, caramba, como assim a gente tava selecionando isso?
Entende que é estrutural? Sim. Entende que a gente vai pensar, cara, quem são as atrações foda de selecionar, pá, quando você vê... Perfeito. Não, gente, É estrutural, É estrutural. nosso, então a gente precisa estudar. A gente De precisa fato, estudar. de Outra, fato. nossos line-ups são tudo copia e cola. Isso é Tudo estrutural copia e cola. também. tudo copia e cola. Isso é estrutural também, entendeu? Por quê? Pra você pesquisar um line-up foda, você tem que ficar muito tempo estudando. Sim. Tem que estudar. Eu estudo música todos os dias. Eu escuto trabalhos novos todos os dias. Tem mulher pra caralho trabalhando, gente. Tem. Então, eu acho Não, que e outra, né, Bina, nesse sentido que você tá falando, sempre quando eu vou preparar um line-up que os line-ups da Sela são 100% femininos, a gente encontra, por exemplo, o racismo estrutural também. Né? Nossa, Às vezes aí a gente entrar nesse monta o line-up- ponto, aí vira um monstro, entendeu? Porque ainda tem isso. Mas é isso, Porque a ainda gente tem também tem isso. que estudar. Majoritariamente, você vai se colocar estruturalmente escolhendo atrações brancas. Brancas, No caso de música, por exemplo, pra mim, eu não caio tanto nesse lugar, porque pra mim música tá completamente associado à negritude. Ponto. Né? Eu Não, concordo total. perfeitamente, eu Tem concordo endereço. 100%. Tem endereço, 100%, né? Tem endereço. 100%. Mas quando você vê as construções, e na maioria das coisas eu sou uma pessoa no meio de várias, por exemplo, fazendo seleção. Uhum. Você vê, estruturalmente, quando você vê, caramba, além de não ter mulher, você não tem artistas negros, cara. Isso rola demais. Infelizmente, é natural. E as pessoas tratam como algo natural. E aí relativizam. Ai, não, mas na verdade a gente está fazendo essa... O que vale é a qualidade do trabalho. E aí tem 500 mil respostas em relação a isso. O que eu acho que a gente precisa... Não pode me colocar martelar gênero em e se cima. colocar no lugar, porque eu também tô me desconstruindo em relação a isso. É quando você vê que você tá fazendo isso, você puxa para as pessoas. Gente, estão observando como a gente está selecionando? Perfeito. A gente não tem que rediscutir. Eu trabalho em ambientes saudáveis que eu consigo rediscutir isso e as pessoas também estão no mesmo processo. Até porque eu já trabalho há muito tempo com isso. Então eu vou me envolver com trabalhos que façam sentido, né? Senão não faz sentido nenhum. Escolher. Claro. Passar um filtro. Não Claro. faz sentido nenhum, né? Eu prefiro ficar com meus projetinhos, enfim. Né? A gente vai se associando. Micropolítica também é isso, né? Aham. Escolher do lado de quem que você vai estar andando, né? Qual a trincheira que você defende, né? Tomando cuidado sempre pra gente não ficar só naquela bolhazinha, como eu falei, né? De Eu a acho gente não que esse conseguir é o levar nosso pra problema. fora. Exatamente, a gente precisa olhar pra fora mesmo. Sim, mas o olhar pra propósito fora maior é esse. significa, olhar pra fora significa entender a necessidade do outro também. Uhum. Porque não dá pra gente só impor. Claro, Precisa entender a necessidade do outro. claro. Você vai olhar pra massa, você tem que entender a massa. Né? É o estudo, né, que você falou. É o estudo, exatamente. Precisa estudar. E estudar para que também, assim, só entender a necessidade da massa e só colocar o que a massa pede, não nos conceitua. E para festival isso é muito sério. Perfeito. Não é nem um trabalho de curadoria se não for assim, né? Assim, É doido isso. Curadoria vale muito, gente. E é uma das coisas que as pessoas mais ignoram, que as pessoas mais desvalorizam, né? Curadoria é um trabalho intelectual, é isso que a Bina tá falando, é pesquisar e todos os dias. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, dá uns nomes aí rapidão. Maravilhoso. Dá uns nomes aí rapidão, vamos fazer um negócio aqui rapidão. E é muito doido isso, porque, cara, curadoria de cada um é uma coisa, é muito individual, então, enfim, é porque curadoria é um dos trabalhos que existem para as mulheres. E eu tenho exercitado um pouco a curadoria e eu tenho sentido um pouco de dificuldade de explicar para as pessoas que isso tem um valor e que isso tem um trabalho envolvido, serviço, né? é um trabalho. Nossa, é um trabalho Né? seríssimo. Um puta É, trabalho. seríssimo. Ele pode ascender como pode cair, decair. E às vezes eu fico pensando assim, gente, será que os homens que estão fazendo curadoria também têm que responder todo dia que isso é um trabalho e que isso
Não. pago, sabe? Aí eu fico, tipo, brisando nisso. Não é possível, não é possível. Às vezes cansa, desgasta, saliva. Fala assim. Não, a gente precisa explicar muito mais. Por que a gente tem que estar nos Não, lugares. eu imagino. A gente tem que ficar explicando o trabalho, além, né, de trabalhar. Tem uma situação assim, eu entrei no processo de fazer coordenação. Quando eu vi, eu só era coordenadora das coisas. Só chefe de 500 mil pessoas, fazendo gestão de 500 mil pessoas. Eu falei, cara, não tem nada a ver isso comigo. Eu quero colocar o pé no chão. Isso não é realidade. Tá bom, beleza. Faz parte do teu trabalho. Você chegou num lugar agora que você gerencia. E aí, há uns 5 anos atrás, eu resolvi voltar a ser graxa. A me colocar em situações de estar junto com a galera que tá ali trabalha no meio, muito e é invisibilizada. Assim. E de que maneira eu poderia potencializar isso? Então, tem alguns festivais, por exemplo, o Se Rasgam é, para mim, o principal exemplo. Eu faço direção de palco. Eu rodo banda, eu negocio rider, a minha relação é com hold, carregador, técnicas de monitor, maravilha. de PA. Nossa, então, porque a pra direção mim, de palco é muito técnico mesmo. É super técnico, uma área muito específica e que eu fiz questão de entrar dentro do festival para, inclusive, mostrar que mulheres podem ocupar esses espaços, porque senão elas não ocupam. Eu fiz o Se Rasgam agora, eu conheci uma técnica de monitor, da Gal Costa, inclusive, é uma técnica. De resto, todos homens. Então, é um processo assim... Fora os técnicos de PA. Que tem essa experiência maior, tipo, né, do todo, por exemplo. Eu sempre trabalhei com isso. Não tem como fazer direção de um festival se você não tem conhecimento técnico. Eu tenho conhecimento técnico. Perfeito, tem que ter. Mas eu nunca me coloquei nesse lugar porque eu sempre tive pessoas que trabalham para mim, em outros festivais, trabalham para mim nessas áreas. De eu me colocar nesse lugar que não é normalmente ocupado por mulher para provocar. Você nunca fez hold, Bina? Hold não. Mas carregador já fiz de tudo. Não, porque geralmente a direção técnica, a direção de palco vem, né, de uma pessoa que fez hold já há muito tempo. Mas é que tá. Você vai encontrar diretores de palco que são técnicos, você vai encontrar... na maioria dos casos, nos casos que eu trabalho com diretores de palco, são pessoas que já foram técnicos de som, técnicas de som, bem raro. Mulher realmente nessa área é bem delicado. Mas que tem conhecimento técnico. Assim, para mim, isso, inclusive, é um exercício, porque uma coisa é você ter conhecimento técnico sem estar no palco, outra coisa é você ir pro palco. Esse ano eu saí de lá e falei, cara, eu quero fazer um curso de PET. Caralho, PET é a coisa mais foda de fazer. Porra, tipo, hoje em dia eu vejo técnico que faz PET, eu acho esses caras foda. Boto o maior ponto, assim, porque era algo que eu não tinha nem ideia lá na hora mesmo. Então, pra mim, é uma super experiência. Tô aí, vou entrar no 3º ano sendo diretora de palco de um festival. Então, legal. De você encontrar bem essas dificuldades, assim. Você chega num lugar pra dirigir um palco, todo mundo é homem. Caralho, o que essa mulher tá fazendo aqui pra me dirigir? É um desafio, né? Né? Porque uma coisa é você entrar mais numa área burocrática de produção. Ali é técnica. Você tem que manjar de equipamento. É a maestra dos... É a maestra que vai dos holds com os técnicos. Exatamente. Então, isso é um exemplo de um festival, mas de tantos outros aí que hoje em dia eu vou para funções que normalmente não são ocupadas por mulheres. Legal. Para me provocar esse debate micropolítico assim, no lugar. Assim. E a galera tá de olho nisso também, né? A galera tá cada vez mais. Deve inspirar um monte vai de aumentando. mulheres. Esse cada ano vez já tinha mais. mais mulher em técnico. Deve inspirar. Você vai vendo que vai aumentando. Muita As gente. pessoas, não, mas, cara, por que eu preciso ser só produtora executiva? Não precisa ser só produtora executiva. Eu posso fazer outra área, eu posso trabalhar com outra coisa, posso me especializar em outras áreas. Com certeza, entendeu? dá Tem o coragem. lance da gente, exatamente, da gente que já trabalha no meio, ser mais,
Tipo, a galera, caramba, você trabalha em vários festivais. Sim, eu trabalho em vários festivais, em várias funções diferentes. Também se colocar nesse lugar de aprendizado, que você tá aprendendo, sabe? Ah, eu só sou curadora, ou eu só sou diretora. Aham. A gente A é gente multi, é né? graxa, é multi, exato. Exatamente. Eu também gosto desse ponto de ser multi, assim. Tô aqui, tô tirando foto, tô fazendo documentário com a fazendo Camila, de tudo. tô fazendo clipe Tá com a editando. Camila, tô tudo. E Tá esse editando, ponto, né? esse ponto que vocês falaram dos festivais, de ter que ó, essa ousadia das bandas, né? Eu vou muito em festival pra ver as bandas que eu gosto, mas principalmente pra conhecer banda nova. A Ila, eu vi a primeira vez no Forró. Eu nunca tinha visto o show dela e fiquei apaixonada, assim. E ela tá até agora cantando uma música com a Camila, que vai estrear. Sair, Vai primeiro sair. single. Aproveitando aí, Participação vamos da Ila. falar. Agora eu Nossa, não quero foda. falar mais de Camila Garófalo, agora eu quero falar de Gali, tá? Peraí que eu vou ali trocar de roupa. Artista agora. Coloca seu chapéu, por favor. Ó, De boiadeira. não, mas eu queria Essa muito entender, assim, né? Eu participo muito desse projeto da Camila, mas eu gostaria que vocês soubessem mais desse projeto, porque é uma banda só de mulheres que mistura violino, viola caipira com guitarra. E além disso, Gali, ela linka a mulher independente na estrada, né, Camila? Sim. Qual que é essa ligação que você fez de Gali com isso? A inspiração vem do cinema de estrada, na verdade, né? O gênero nos Estados Unidos é o tal do road movie, né? O road movie são filmes que são feitos no cinema novo, né? De forma independente, porque você vai para a estrada, que jeito que você leva a câmera de cinema para gravar, né? E tudo mais. Então a gente começou a pesquisar sobre essa narrativa da mulher na estrada, né? A gente encontrou os road movies, por exemplo, Thelma e Louise, que tem esse tema da mulher na estrada. Só que em Thelma e Louise elas simplesmente morrem, né? Elas escolhem entre a polícia, se entregar para a polícia ou se entregar no abismo. Então a gente começou a ver isso, gente, como a mulher na estrada, sempre quando você pensa em mulher na estrada, você pensa em mulher sendo estuprada, em mulher no acostamento. Então a gente queria quebrar esse estigma, a música, né? Além da música ter super a ver com as minhas raízes, que é o interior de São Paulo, as composições são feitas a partir da viola caipira. Então assumir esse lugar da mulher também nas estradas, que a mulher também pode se aventurar e pode, né? Ela não está correndo perigo. Ela não está correndo perigo. A gente começou a pesquisar o cinema latino-americano, encontramos alguns poucos filmes e a partir disso a gente vai criar um álbum visual de estrada, no qual a Mari está fazendo a fotografia, vai sair coisas novas. O primeiro single vai ser com a Ila, com a participação da Ila. E é isso, a gente quer simplesmente mostrar. É que Gali também se coloca como um ser não binário, né? Mas mostra nesse filme, nesse álbum visual da estrada, mostra diversas outras mulheres que se aventuram em cachoeiras, em estradas, enfim, no meio de caminhões. A gente até fala da narrativa da caminhoneira, né? Tem uma música que chama Caminhoneira, que inclusive a gente fez no Psicodália. E que é essa mulher, a mulher lésbica mais masculinizada, né? Então, na comunidade LGBT, a caminhoneira é a mulher sapatona, né? E se você digita no Google caminhoneira, não existe a palavra caminhoneira, eles trocam para caminhoneiro, é bizarro, assim. Caraca. Então, tipo, a gente leva, tipo, até isso, sabe? Que falta, mas isso falta de narrativa, a oralidade, né? É algo... Tá tudo na oralidade também, né? Na verdade, nem é até isso, né? É super isso, né? As palavras, né? O uso das palavras. Tem esse estigma de que a mulher foi feita para ficar em casa, né? Mulher é igual a casa, família, e homem é igual a estrada, aventura. Então, esse álbum Visual de Estrada é justamente desmistificar esse ponto. Foda. Muito Parabéns, bom. parabéns, mulheres, gente. Ai, vamos falar, pelo amor de Deus, antes de encerrar,
do Minidocs, que a gente Vamos. faz tanto no Psicodália Vamos. quanto no Forró da Lua Cheia. Lógico. Você ia falar disso, né? Fala aí, então. Ah, eu pensei que Eu só falei parabéns pra você pelo seu trabalho, amiga. Poxa, não encerra não. Então, a Cela, em 2018, fez um mini-doc pra exaltar, né, as atrações femininas do Forró da Lua Cheia. E esse ano ela fez um mini-doc no Psicodália, com o mesmo, né, o mesmo tema. E a gente notou que esse ano no Forró e no Psicodália aumentou muito, né, essas atrações femininas, né, no line-up mesmo. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que isso é um apelo do público dos festivais. Acho que não. Não é um apelo do público, né? Camila, é cadê só quem você? tá aqui na curadoria que percebe essas coisas, você acha? Cara, Quem não, tá eu acho que nesses- sim. Você vai ter uma parcela do público que vai te questionar, mas assim, a gente não fica recebendo e-mail, mensagem do público. E aí, o line-up vai ter mais mulher do que o ano passado. Eu acho que isso é um pouco nossa função mesmo. De Prestar ag- atenção nisso, assim. A gente já tá numa crescente. No Psicodália a gente já tava numa crescente há anos já, pensando nisso, sabe? Sim. E aí meio que nós seríamos Meio que os... isso foi meio que natural, assim. Uhum. Mas eu prioritariamente, quando vou mostrar, quando eu venho com a minha parte de pesquisa, de curadoria, eu tô muito antenada nisso, assim. Então, a gente também tem... Isso também reflete na produção musical brasileira. A produção musical brasileira do ano passado, a gente teve muitos trabalhos muito bons de mulheres, também tem isso, assim. Acho que tem... No caso, a gente tinha isso também. Mas foi bem discutida essa parte da curadoria, assim, de ser mais igualitária. Mesmo. Sim. Eu perdi a conexão aqui. E o Psicodália sempre trabalhou com essa ideia conceitual muito forte, né? Um festival que realmente tem uma cara, né? Uhum, demais. Né? Agora tá em pausa, mas tem uma cara, assim, bem específica, conceitual. Então, esse é um problema, é uma situação também em relação ao Psicodália, porque tem alguns tipos de trabalho que não se encaixam no conceito do Psicodália, de estética musical mesmo. Então, se vamos pensar assim, sugestão do público, a gente seria um festival muito mais salada mista, sabe? Uhum. Tipo, se a gente fosse Mais só pela pop, sugestão assim, você fala? do público, assim, eu quero isso, quero aquilo. Como assim? Como que não tem Carol Conká no Psicodália? Entendi. Né? Uma coisa Cara, mais vocês pop, não vão pop trazer- mesmo, Vocês né? não vão trazer o cara, quando é que vocês vão trazer o Criolo, Emicida? Né? É Então, assim, verdade. a gente educa o público. Sim. Entenda, olha só, público, nós temos um conceito. O festival foi criado em cima de uma ideia de música dos anos 70. O público ajudou a construir o festival. É um público que gosta de música instrumental, rock progressivo, né? E tudo que permeia isso. Então tem certas atrações. É um festival que tem que ter uma vertente dentro do rock and roll, porque é o conceito do festival. Em outros festivais você tem mais liberdade. Naquele festival ali, não, em relação a isso. Então as mudanças são feitas muito devagar. Por exemplo, o Letrux foi uma atração que a gente discutiu muito para colocar. Porque já tá dentro de uma estética new wave, anos 80 pra caralho. Tá. Quase saindo pros 90. Sim. Isso para o festival era tipo, cara, vamos ver o que vai acontecer. E foi do caralho. Foi do caralho, eu tava lá. Foi do caralho, foi lindo. Chega a mesma coisa. Nossa, o Xênia foi incrível também. Então, assim, também tem uma... como eu digo, assim, você tem que ter uma pegada na ousadia, assim, de testar. Principalmente quando você vê que tem um público que está te acompanhando há muito tempo. Uhum. Tipo, cara, tem um nicho, isso tem estudo. Tem um nicho que sempre vai comprar o ingresso assim que liberar a venda. Tem nananana.
tem uma parcela que continua batalhando para que tenha atração rock and roll. Tem que ter rock and roll, tem que ter rock and roll, tem que ter rock and roll. Perfeito. Então, no final é tudo que a é nossa isso, assim. pesquisa, o nosso trabalho de curadoria que vai unir tudo isso, né, que a gente ouve e que a gente acredita, principalmente, para poder colocar em prática uma identidade no festival, né, colocar e, enfim, a gente Eu acho que conseguir isso é política. fazer política pelos lineups. Exato. O que as pessoas estão querendo dizer, o que as pessoas estão dizendo agora, nesse momento, o que o festival está dizendo. Né? De certa forma, você compra o discurso dessas pessoas que estão no palco, né? Sim, perfeito. Certamente. É isso. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês são incríveis. Obrigada a vocês. O trabalho de vocês é incrível também. Já tive Obrigada, a oportunidade gente. de conhecer o da Camila de perto, da Bina. Eu só vivi, mas não vi você por lá, mas eu vivi muito bem por aqueles dias. Mas muito obrigado pela participação Sou meio aqui. invisível. Tá lá por trás, né, nos Mais ou backstage. menos, eu vejo a Bina em tudo quanto é lugar, né? É, a Não, Bina pô, se multiplica Você no vê, mas, Psicodália. assim, eu tô dizendo que eu sou dentro de festival, eu sou meio invisível, né? Você tava trabalhando, Henrique tava panela, né? Não. Não, é Você mais- tava de público, né? Aí não vê muito mesmo. Então, a gente tava difícil. A gente vai corre. se trombar muito ainda. Mas vamos Certamente. trabalhar mais juntas aí. Eu espero trabalhar Vamos juntas com as nessa. duas, muito mais ainda. Tamo Sucesso, maravilha demais. Muito obrigado, Obrigada, gente. gente. Boa Obrigada, noite. gente. Boa noite. Valeu, gente. Até mais, um beijo. Espero que vocês que estão acompanhando a live tenham gostado também. Muito obrigado a participação de todos. Obrigada. E um grande beijo, até mais. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.